Oi, gente. Estamos de volta com o nosso módulo de gestão ambiental. A partir de agora, nós vamos discutir como será a implantação de um modelo. Quais são os passos que nós devemos obedecer para iniciar a implantação de fato na organização. Até então, nós tínhamos discutido quais são os aspectos que norteiam a norma, o que devia ser preocupado. Então, nesse modelo agora, nesse módulo agora, melhor dizendo, nós vamos trabalhar com a fase de execução do modelo. O primeiro passo, então, é a implantação de um SGA, ou implementação como queira. Para que isso nós podemos colocar em prática os primeiros passos. Inicialmente, devemos avaliar o grau de conscientização da alta direção. Nós temos falado nisso reiteradamente e isso sempre deve ser dito e discutido de uma forma bastante ampla. O que é essa dedicação, o que é essa conscientização da alta direção? Ela tem que ter consciência, ela tem que ter segurança de que o modelo de gestão da organização mudou. A partir de agora, as diretrizes devem ser outras. Quando a gente fala diretrizes, o que são diretrizes? São ações e definições emanadas da alta direção. Por isso o nome diretriz. Diretriz vem de direção. Quem define as diretrizes da organização é a direção. Então, a partir de agora, ela tem que ter consciência de que esse modelo é um novo modelo. E aí se ajustar a essa tendência. Então, se não houver esse comprometimento, essa correlação pode comprometer a norma, ou melhor, a execução dessa norma. Outro aspecto importante é a dedicação necessária. Num primeiro momento, há essa preocupação de ter que a organização esteja consciente disso. Quando eu falo aqui, não é mais a direção, que a primeira etapa, a primeira fase é conscientizar a direção, Ela se conscientizou, ela sabe que vai implantar, ela tem isso como definição estratégica, agora nós passamos a dedicar a organização interna, a parte dos colaboradores, daqueles que vão atuar diretamente da norma. Então, essa etapa de conscientização é importante. E, normalmente, há uma certa resistência. É um modelo novo, vai tirar algumas pessoas da zona de conforto. E um aspecto importante da norma, ela evidencia a competência. Da mesma forma que ela evidencia a competência, ela evidencia a incompetência. Então, aquelas pessoas que estão sempre escondendo através do caos, através da desorganização, elas se preocupam porque agora vai estar claro as suas atribuições nesse processo. Outro ponto importante que nós temos que discutir é a disponibilidade financeira. Num primeiro momento, eu vou ter que ter um desembolso, até certo ponto significativo. Por quê? Porque eu vou ter que preparar a organização para isso. Até então, a organização estava com uma rotina diferente. E a partir de agora, ela muda toda essa rotina e passa a ter novos rumos e novas orientações. Qual a dificuldade disso tudo? A dificuldade disso tudo, fazendo uma comparação simples, é trocar a roda com o carro andando. Não é fácil, se não dizer impossível. Mas num modelo como esse, eu tenho que implementar um novo modelo sem alterar o anterior. Eu não posso parar a empresa toda para demorar 1 ano, 2 anos para implementar o modelo, e aí como é que fica o meu caráter produtivo? Então eu tenho que ajustar essa questão. E por isso, uma das sugestões e orientações é contar com uma consultoria com experiência em implantação da SGA. Então, a questão financeira que nós comentamos, vem já a primeira despesa, que é contratar essa consultoria. E isso é fundamental. Não adianta você contratar um profissional com conhecimento. Ele é importante para o acompanhamento da norma, mas para implantar essa norma, é importante que eu tenha especialistas e que já tiveram experiências em outras atividades, em outras organizações similares à sua, e que ela sabe quais são as dificuldades, quais são as estratégias de modelos de implementação que possam ter sucesso nesse modelo. Primeiro ponto, após a contratação dessa nova estrutura, dessa nova, empresa que vai nos auxiliar, é avaliar a cultura organizacional. O que é essa cultura organizacional que nós devemos avaliar? É identificar como se comporta os colaboradores, quais são aquelas particularidades, aquelas idiosincrasias da organização e daquele corpo funcional. O que eles estão acostumados, como é que eles atuavam recentemente,
quais são as formas de gerenciamento, as formas de hierarquia e assim por diante. E a partir daí, estabelecer estratégias de convencimento, mostrando os benefícios, evidenciando esses benefícios da organização. Então, olha só, estabelecer estratégias de convencimento com evidências dos benefícios. O que é isso? Essa evidência dos benefícios é eu passar a conscientizar o meu grupo, dizendo o seguinte, gente, esse modelo certamente vai contribuir para a melhoria de vocês. Eu não tenho dúvida disso, até porque eu já passei e já atuei como responsável pelo sistema de gestão da qualidade, e nós tínhamos num determinado setor, que era um laboratório ambiental do IAP, onde eu tive a oportunidade de ser o responsável pela área administrativa, existia uma certa preocupação constante de que faltava gente. Falta gente, não conseguimos atender as nossas atividades, assim por diante, assim por diante, assim por diante. Bom, aquela reclamação natural e normal. A partir do momento que se implantou a norma, chegou-se à conclusão que não precisava de gente. E é a seguinte, o pessoal começou a trabalhar muito menos, inclusive com menor quantidade de horários do que se fazia antes. Então, esse é um grande benefício da norma. A segunda etapa é o atendimento aos requisitos gerais. O que são esses requisitos gerais da norma? Refere a ações em que a organização deve estabelecer para cumprimento das exigências da normativa, ou seja, da NBR e ISO 14001-2004. E ele é definido como, abre aspas, a organização deve estabelecer, implementar, manter continuamente um SGA, um Sistema de Gestão Ambiental, em conformidade com os requisitos desta norma e determinar como irá atender esses requisitos. Então, o texto estabelece isso. Olha só, então eu tenho que acompanhar o que está dito na norma. Isso é conformidade, é aderência à norma. Eu não posso simplesmente adaptar a norma. Não, se eu quero ter uma certificação ISO, eu tenho que cumprir aquelas obrigações. E tenho que dizer também como que eu vou atender essa norma. Também diz o texto da norma, os requisitos são estabelecimento de uma política ambiental, planejamento, como nós já falamos, implementação e operação, verificação e análise pela administração. Bom, primeiro é a política ambiental. Nós vamos ter um módulo específico para discutir o que é política ambiental. A política é o nosso base, a nossa base, o nosso alicerce e o nosso projeto do nosso propósito. O planejamento nós já vimos basicamente que é a implementação do PDCA. Então, no PDCA, nós vamos estabelecer o que nós pretendemos fazer, vamos dizer como nós queremos fazer e vamos acompanhar aquilo que nós estamos fazendo e depois avaliar. Então, como o próprio roteiro diz, planejar, implementar e operar, que é a execução, verificar e avaliar e analisar pela administração. Ou seja, o que é essa análise crítica da administração? É nós reunirmos e fazer o quê? Um leve brainstorm. O que é brainstorm? Como o pessoal gosta de brincar no interior, o toró de parpite. O que é o toró de parpite? É onde todo mundo pode opinar em relação à norma e discutir de que se nós estamos no caminho certo, se os propósitos iniciais da norma estão sendo atendidos ou não. Se nós estamos cumprindo com as nossas obrigações e os resultados estão sendo efetivos. Gente, quando eu falo efetivo, você tem clareza do que é efetivo? Porque nós temos três palavrinhas muito comuns de serem discutidas. Eficiência, eficácia e efetividade. O que é eficiência de uma forma de gestão? Eficiência é fazer as coisas certas. Então, o que é? Eficiente é aquele funcionário que faz certinho, que cumpre as suas obrigações adequadamente. Então, ele é um funcionário eficiente. Eficácia. Eficácia é fazer a coisa certa. Ele pode não necessariamente trabalhar certinho, mas realizar situações em que venham cumprir de uma forma efetiva as suas organizações. E efetiva, fazendo um pouco a minha reprise agora, o que é? É a somatória da eficiência e da eficácia. É quando eu tenho resultado prático daqueles negócios. Ok, pessoal? Nós ficamos por aqui novamente e vamos dar sequência a esse modelo no nosso próximo encontro. Mais uma vez, obrigado.